parceria não se sustenta só sendo comprometido, né? Tá, beleza, tu é comprometido comigo, mas toda hora dá problema, cara. Como é que uma empresa sai de problemática para chegar num nível de confiança em relação à sua TI? Não basta simplesmente, vou lá, troco, terceirizo e pronto, tá resolvido. Não é só isso. Eu acabei de entrar e tu tá desse jeito há 10 anos. Eu não vou mudar tudo que tu não fez em 10 anos em 2 dias, uma semana. Inicial é a estabilidade, que é o que a gente procura. Aí depois a gente vai melhorando, ver como é que tá a parte de segurança dele. O dono da empresa chegava todo dia às 6 da manhã para garantir que tudo estava ligado, porque ele já estava até ressabiado, né? Então, suporte proativo de TI, esse programa, ele abraça a empresa como um todo ou parcialmente. A gente tem clientes de mais de 20 anos sendo atendidos por meio dessa oferta de serviço que a TechJump oferece pro mercado. A gente vem para apoiar a equipe, né? As tecnologias que eles não conhecem. Nessa edição do Além do Backup, então, a gente vai falar sobre o suporte proativo de TI da TechJump. Vamos falar aqui sobre o que inclui, o que não inclui, o jeito da TechJump de prestar suporte para os nossos clientes, o que a gente resolve e o que a sua empresa pode se beneficiar com os nossos serviços. Mas antes de a gente começar a falar aqui tecnicamente das coisas, né, eu queria trazer um pouquinho aqui uma visão do mercado, uma primeira parte aqui da conversa, para a gente falar das empresas, das necessidades das empresas, tá, e dos típicos cenários que elas se encontram, né? A gente tem nos nossos conceitos, lá na TechJump, que a gente conversa bastante, que uma empresa normalmente ela está em uma dessas 3 situações em relação à tecnologia da informação. Ou ela está com a TI bem resolvida e gerando um alto valor para o negócio, ela confia na TI que ela tem certeza que os dados estão bem protegidos, a produtividade está alta, as ferramentas estão bem configuradas, está tudo funcionando bem e eu tenho confiança para fazer um investimento, não só um investimento de TI, né, incremental, como um investimento de negócio, dependendo da minha infraestrutura de TI. Eu tenho também um cenário onde o meu cenário é incerto, ou seja, a TI está funcionando, não gera assim problemas tão críticos, mas eu tenho dúvidas se os meus dados estão realmente protegidos, eu não tenho assim, eu tenho uma pulga atrás da orelha sabendo que eu poderia ter processos mais fluidos, ser mais produtivo com tecnologia, entre outros fatores, né? Não me gera grandes problemas, mas também não me traz grandes benefícios. E eu tenho um cenário bastante comum, especialmente de novas empresas que buscam a TechJump, que é uma TI um pouco mais problemática, ou seja, todo dia ou toda semana eu tenho uma situação, eu tenho um problema que ou trava a minha operação, ou me gera um incidente, ou baixa muito a minha produtividade. Então eu queria começar aqui na mesa essa conversa com vocês que já tem aí quase 25... Mais de 20 anos. Mais de 20 anos, a TechJump vai completar agora 24 anos de história, então vamos considerar esse know-how todo. Queria que vocês trouxessem esses contextos, né? Como é que uma empresa sai de problemática para chegar num nível de confiança em relação à sua TI? Primeiro que não tem bola de cristal para prever como é que vai estar dali para frente, mas tem como tu ter uma boa base, ter uma boa noção se tu começar a tratar realmente os problemas como deveria. Mas também não tem uma receita de bolo, porque cada caso é um caso, né? Mas e também não é da noite pro dia, né? A primeira coisa é identificar quais são os problemas críticos, o que realmente aquilo pode fazer com que pare a operação, e normalmente é o que costuma acontecer quando a gente começa a atender os clientes. Alguns clientes eles já estão nesse, então, né, a gente deu podcast alguns atrás aí, em conversa com um cliente, um exemplo de que o dono da empresa chegava todo dia às 6 da manhã para garantir que tudo estava ligado, porque ele já estava até ressabiado, né? Para garantir que tudo estava ligado e funcionando, para quando começasse a operar ali a 7h30 ia estar tudo funcionando, né? Então, imagina tu conviver com isso por anos, todo dia, nessa incerteza, né? Então, empresa assim, a gente é visto que já é problema. Então, tu precisa primeiro identificar, mapear tudo que quais são os problemas críticos, o porquê que isso está parando, por que tem dia que para, por que tem dia que não para,
e começar a corrigir, e a partir dali, depois que tu estabiliza, e isso leva um tempo às vezes, porque às vezes são várias coisas para corrigir, às vezes é problema físico, e para identificar o problema físico, às vezes é trabalhoso, mas tu precisa trocar equipamento, tu precisa ter a aprovação do cliente para troca desses equipamentos, enfim. É um processo, é um caminho, às vezes um pouco, não vou dizer longo, mas um caminho de médio prazo. Uma jornada, né? Uma jornada que o cliente tem que entender, porque às vezes, cara, assim, pô, eu acabei de entrar e tu tá desse jeito há 10 anos. Eu não vou mudar tudo que tu não fez em 10 anos em 1, 2 dias, uma semana. Às vezes eu consigo. Às vezes até seria possível em um curto espaço de tempo, mas... Isso, às vezes até seria possível. Cara, eu preciso disso, daquilo. Não, tá aqui, troca os equipamentos, já comprei, chegou amanhã, tá, cara. E às vezes é tão crítico que, cara, putz, pra eu conseguir te atender, nós vamos ter que arrumar isso aqui em uma semana, porque senão eu não vou nem conseguir dormir. É mais ou menos assim, né? Uhum. Mas o normal é que leve um tempo realmente até que isso se ajuste, né? Então, eu não tenho também como pensar, por exemplo, na melhoria contínua e tudo mais, sem antes apagar esse fogo, né? Mas eu acho que o começo é esse, é mapear, apontar, parece o óbvio, né? Mas tem que ser dito, né? Mapear bem o ambiente do cliente, apontar quais são os principais problemas e resolver esses problemas e não empurrar com a barriga, como normalmente foi feito ao longo dos anos, né? E normalmente as empresas procuram a gente quando já está com problema, né? Mas não é porque ele procura a gente que ele está com problema que ele já não tem problema. Às vezes tem um problema que ele não conhece, né? Às vezes, tipo, o ambiente dele está funcionando, não tem problema nenhum, mas tu vai ver que o backup dele não está testado, né? Então tem um monte de... a pessoa tem que analisar, né, a questão da segurança ali para ver como é que tá, né? Entendeu? Nesse mapeamento acaba achando um monte de furo que o gestor, a empresa não conhecia, e aí tem que... Isso, e ela foi na confiança de quem atendia, né? Porque aqui o exemplo que eu dei são de problemas que são visíveis, inclusive, para o cliente. Mas é o que o Juliano falou, tem o que ele não vê também, que é o backup. Então, pô, se eu nunca tive um sinistro aqui na minha rede com, sei lá, um ransomware da vida, eu nunca precisei realmente do backup, eu não vou nem saber se tá, eu, administrador, meio que não vou nem saber se tá ok ou não, né? Mas daí quando entra que tu vai achando isso, né? Além dos problemas que tu precisa resolver para a operação funcionar, tu ainda tem cara, beleza, botei para funcionar, mas agora eu preciso garantir o que vai segurar as pontas depois, né? Que é backup, né? Então, enfim. Isso tudo relacionado à execução prática e uma estratégia de um plano de ação a ser executado para os clientes, né? Quando eles entram no programa de suporte proativo da TechJump. Só que entender de uma forma mais macro é o seguinte, né? Planejamento e execução. Isso vai determinar a jornada individual para cada cliente. Por mais que a TechJump traga um know-how de mais de 20 anos tendo esse tipo de entrega e essa oferta de serviços, a gente sempre foi melhorando, instituindo melhores práticas, né, e lapidando esse produto de serviço, vamos dizer assim, né, com uma metodologia que a gente desenvolveu mesmo, tá? Com o que tem de melhor aí no mercado, com práticas inclusive de outras empresas, né, inclusive empresas assim renomadas, fabricantes conhecidos aí por muitos, mas que se aplicam aos clientes que realmente precisam desse amparo, né? Então, assim, quando a gente fala da entrega do programa de suporte proativo de TI da TechJump, a gente está falando de método, de identificação, de tirar de dentro daquela caixa preta uma situação, uma informação que é desconhecida e deixar ela clara para o cliente e para a gente mesmo também, porque se a gente não tiver aquela informação, a gente não tiver visualizar aquela situação, a gente não consegue também adequar, né, e personalizar essa entrega para o cliente, que como eu falei, por mais que seja um método estabelecido de
de trabalho, né, e ação e execução e entrega, a gente está personalizando para cada cliente que entra para ser atendido pelo nosso programa da TechJump. Então, quando a gente identifica isso, a gente consegue dar uma melhor personalização e ir determinando dentro dessa jornada, esse plano, um caminho para trilhar. Por isso que não é um serviço que tu pode entender como um serviço pontual. One shot, eu vou lá, uma vez só, contrato, eu remunero a TechJump e eles vêm resolver e está pronto. Não. Sim, são vários momentos de ações de execução one shot que em paralelo demandam também uma continuidade do olhar, da manutenção, do cuidado e da retaguarda para as próprias equipes dessas empresas que vão estar operando naquele ambiente. Então, é entender que é um programa que ele não é uma entrega só, ele é um conjunto de entregas com várias funcionalidades alinhadas à necessidade do cliente, naquele momento que o cliente está e para aquele momento para aquela jornada que ele vai caminhar, porque tem a jornada nossa como tecnologia, olhando para amparar e apoiar, mas tem a jornada do cliente que a gente se adequa para que ele consiga alcançar o que ele quer. Porque no final das contas é o seguinte, a TechJump está ali para prestar esse amparo, esse suporte e caminhar de mão dada com o cliente para ele alcançar o objetivo que ele quer. Então, entender que isso não acontece da noite para o dia e nem de uma vez só. É algo constante. Por isso que a gente fala que a gente tem clientes de mais de 20 anos sendo atendidos por meio dessa oferta de serviço que a TechJump oferece para o mercado. É bem importante para as empresas ali que tem TI interna, né? Que eles foquem no negócio e a parte de tecnologia, eles contem com uma empresa parceira, né? Que tem todo o know-how, tem diversos profissionais capacitados, né? Que vão ajudar eles a alavancar o negócio na parte de tecnologia. Quando tu fala de empresas de TI, equipes de TI, né? Foquem no negócio, né? Vamos pensar assim, que a oferta do programa de suporte proativo da TechJump, ela não é voltada só para aquela empresa que quer ser atendida como um todo na sua TI e ser amperada. Ela também tem o braço, né? Pode ter o perfil para atender aquelas empresas que já têm as suas equipes de TI interna estabelecidas, mas que precisam de um reforço nesses seus times, ou até mesmo de um know-how em uma linha de especialização específica para complementar aquela equipe e aquela necessidade de amparo e suporte que a empresa que aquela equipe atende precisa. Então, entender que, por isso que eu volto, é um programa que ele tem uma base de metodologia e de fundamentos a ser trabalhado, mas que se adapta conforme aquela necessidade da empresa que vai chamar, ou daquela equipe que está precisando. Então, eu tenho aquele cliente médio ou pequeno, vamos pensar assim, que normalmente tem uma equipe de TI ou não tem uma equipe de TI, precisa de um atendimento mais completo, mais abrangente como um precisa todo, de uma empresa que faça o papel do serviço de TI que bote, e cuide do data center, da infra. Né? Isso, como um todo. E tem também aquelas empresas que, olha, eu tenho minha equipe, dá conta do que eu preciso, mas nessa parte aqui mais especializada ou específica nessas tecnologias, eu queria contar com um reforço de vocês também. Ou que vocês assumissem esse papel aqui para mim, essa cadeira nessa situação. O mesmo programa pode atender. É claro que é focado no escopo e personalizado para atender o cliente. Muitas vezes a equipe de TI interna, como o Juliano falou, ela está muito ligada realmente ao negócio, apesar de ser a TI ao negócio, no sentido de eu tenho um sistema, minha empresa inteira trabalha em cima desse ERP, desse sistema. Então eu tenho um cara de TI que é o cara responsável pelo sistema e ajuda a desenvolver com o parceiro deles lá e tal. Então ele entende do negócio para poder interagir com esse sistema. Então muitos clientes ele tem essa equipe interna que é mais voltada para essas questões, né? Então o cara que está cuidando do sistema, ele não precisa estar se preocupando, tá? Mas onde é que esse sistema está? Como é que está o desempenho? Como é que a parte de segurança? Eu estou seguro ou não? Eu estou com risco de invasão nesse sistema ou não estou? Tem backup? Não tem. Tem backup? Não tem. Ele está no meu ambiente local, ele está em nuvem, tá, beleza, mas como é que está o desempenho disso? Está funcionando? Não tá legal? Não tá? Preciso melhorar? Não preciso... Então... não tem que ficar se envolvendo com isso, ele tem que estar no papel dele ali, né? Então, aí que a gente entra, né? Deixa eu puxar um pouquinho essa questão da jornada de novo.
eu, gestor de empresa, não da área de TI, mas eu sou gestor de uma empresa e eu tô com uma TI mais incerta para problemática, beleza, preciso de um parceiro, vou lá, trago um parceiro junto e eu quero vislumbrar não digo final de uma jornada, mas um nível onde eu consigo, eu tinha uma TI realmente que me dava dor de cabeça e agora eu posso confiar na minha TI, não preciso nem mais pensar nela porque ela está estável, tem gente cuidando e tudo mais, eu posso focar no meu negócio. Que estágio é esse? O que a pessoa tem de material? Eu não escuto mais ninguém reclamando de tal coisa, por exemplo. Os meus custos estão controlados. O que eu posso ter de tangível nesse estágio? O dono da empresa, que às 6 horas antes ele tinha que estar lá para fazer estabilidade, né? Ele poder acordar e ir lá chegar para fazer o papel dele e não ter que se preocupar com o computador que tinha que estar ligado. Eu acho que o principal é estabilidade, né? Tipo, cara, assim, a maioria dos clientes na prática quer que tudo funcione. Depois, para quem atende, isso, entre aspas, vira um problema, porque às vezes na cabeça do cliente ele diz, tá, mas vocês nem aparecem mais aqui, vocês sumiram, mas na verdade não sumiu, né? A gente está agora proativamente em segundo plano. Aí é uma situação da empresa conseguir mostrar, da gente conseguir mostrar para a empresa, não, a gente está trabalhando, entendeu? Mas o principal é esse aí, estabilidade. No final das contas é o que ele quer, né? É o que eu digo para a equipe lá, cara, assim, o cara que ligou com um problema no computador, no final das contas ele quer que tu resolva e libere para ele trabalhar e segue o baile, entendeu? Quanto menos tu falar com a TI, melhor naquele contexto ali. Isso, naquele contexto, porque ele tá com a cabeça, e é a mesma coisa quando eu falo da infra em si, né? Então, cara, eu quero estabilidade, que é o que o Rogério falou. Cara, não quero ter que levantar 6 horas. 6 horas eu quero estar dormindo tranquilo, que eu vou chegar lá às 8 Sei que vai estar tudo e funcionando. vai estar tudo funcionando. Aí, ao passar do tempo que ele vai chegando às 8 e tá funcionando, ele vai até esquecer que um dia ele chegava às 6 da manhã, né? Mas por quê? Porque, né, criou-se um ambiente estável, né? Então eu acho que esse é o principal ponto, assim, de virada. Beleza, tá tudo estável, tá funcionando, cara, legal. Agora a gente vai falar dos problemas que tu não está enxergando, pra gente corrigir. A melhoria, né? A melhoria contínua, né? Tu precisa da furadeira ou do furo na parede? Uhum. Essa que o Paulo está explicando. Então, assim, esse momento da Ou do quadro estabilidade... pendurado. É o quadro pendurado. O quadro pendurado e nivelado. Né? Claro, então é mais ou menos nesse contexto, né, que a gente está falando, né? Então é isso, assim. Então, primeiro sinal ou sintoma, né, tá recebendo, né, um resultado de ser atendido por dentro do programa Suporte Proativo TI é essa estabilidade, né? E tem vários outros ali depois, né, que vem em consequência. Esse é o inicial, né? O inicial é a estabilidade, que é o que o cliente procura. Aí depois a gente vai melhorando, ver como é que tá a parte de segurança dele, né? Se os softwares estão atualizados ou não estão, a gente vai melhorando ali o ambiente para deixar o mais estável e seguro possível. Né? Oportunidades de desenvolvimento daquele ambiente e aumento do nível de maturidade. Porque personalização, né? Eu sempre volto nessa porque acaba sendo isso, né? Nenhuma empresa é igual a outra, por mais que sejam de setores, muitas vezes do mesmo setor de atuação, mas cada empresa tem uma cultura diferente, trabalha numa localidade diferente, porque a gente não atende só clientes aqui da região da Grande Florianópolis, a gente tem clientes de regiões de outros estados, inclusive sendo atendidos pela TechJump. Então, assim, cada empresa tem as suas peculiaridades. A tecnologia está por trás para poder atender, né, os objetivos dela, e a gente, com um método que a gente tem, né, já validado em pelo menos mais de 150 clientes aí, né, atendidos de forma recorrente ao longo desses anos, a gente entende que do início até a continuidade, né, não o momento, que vai resultar nesse momento de tornar o ambiente estável. Um dado, assim, um número meio que a gente tem de referência é de tempo, né, entre um cliente onde começa a ser atendido pela TechJump dentro do contrato proativo e onde ele começa já a estar bem estável e é perceptível, inclusive, em indicadores de atendimento lá do nosso lado, né? De 3 a 6 meses
tu ainda vê muitas demandas que acabam vindo e aparecendo do cliente, oscilando demanda ou um topo alto assim, de demanda. A partir do 6º mês, é claro, a queda no número de demandas que tinham relacionadas a Problema, né? eventualidades, né? Ou não digo só problemas sim, incidentes que costumam acontecer com mais frequência, mas as eventualidades ou demandas mesmo não inesperadas. Por quê? Porque mesmo uma demanda, ela está atrelada às vezes a alguma coisa que não foi bem organizada antes, por exemplo, e às vezes aquela demanda ela te consome em demanda até de tempo da nossa equipe para atender o cliente, que isso acaba levando o gráfico ali de acompanhamento de indicadores de demandas, né, horas, né, ou quantidade de chamados mesmo no ambiente nos primeiros meses bem alto, assim. E a partir do 6º mês é uma tendência de queda, até o momento que estabiliza e fica dentro de uma normalidade, que a gente não pode falar também que tecnologia, assim, né, tecnologia não vai dar problema. A gente trabalha ao máximo para prevenir. Uma máquina de uma fábrica, uma indústria, ela está rodando lá no tempo, ela tem uma expectativa de vida, ela tem esses momentos de manutenção, assim como também um atendimento ao ambiente, ao cuidado dele, exige esses mesmos cuidados. Sim, a tecnologia por natureza ela dá problema, né? Ela resolve 99% do tempo, mas vai ter 1% do tempo que ela vai dar problema, que vai ter que dar O que suporte. cabe aí é a gente fazer com que esse 1% do tempo não seja traumático para a empresa, a ponto de que atrapalhe a sua operação e aquela 99% daqui a pouco ela fique descrente de que realmente aquilo é resultado para ela. Então é o cuidar para que esse 1% não te afete. Que 1% não pareça o todo, né? Porque às vezes quando ele é tão traumático, o servidor de determinado sistema que é crítico lá na ponta para o cliente do nosso cliente, ele funciona lá 300 dias por ano. Mas um dia que ele parou, ele impactou de repente, como a gente viu já em casos de cliente ali que relatou que um retorno rápido quanto é importante, né? Porque às vezes ele presta um serviço relacionado à saúde, o paciente está lá esperando o nosso produto e aí se o sistema cai eu não consigo, às vezes, fazer aquela logística. Cara, isso é... Não existe a possibilidade disso acontecer. Ele precisa que aquele sistema retorne em 15, 30 minutos, que seja rápido, para que o negócio dele continue funcionando, porque é crítico. Então, esse 1% do tempo, ele não pode ser uma tragédia, né? A gente está dirigindo na estrada, 99% do tempo está tudo certo. Bateu, pode ser uma tragédia. Isso não pode ser uma tragédia. Atravessa a frente do carro, aquele 1%... Tu tem que estar preparado para que aquilo tenha o mínimo de impacto possível, né? Eu queria puxar o tom do que a gente conversou aqui antes sobre a diferença, né, entre a TI de 10 anos atrás, 15 anos atrás e hoje em dia, tá? Para pegar, inclusive, esse gancho do 1% da preocupação. Aí tu comentasse, aquele servidor que está lá na empresa, mantendo a aplicação, né, o RP, a aplicação em si, que atende o negócio da empresa, né? E tem muito que é positivo, mas é igual falar que a nuvem por si só ela vai ser sempre segura. Não vai ser, né? A gente sabe disso, a gente já conversou outras vezes, de que se tu não tem prática, método, conformidade por trás, olhar, o cuidado, manutenção, alguém está cuidando, não é só pega o servidor, bota lá para a nuvem e está resolvido, né? Então assim, isso aí já está superado, a gente já falou sobre isso em outras situações, mas da evolução. Assim como hoje em dia tem muito eu vou mover minha aplicação que hoje é local para um SaaS, para um fornecedor externo, e eu vou contratar só como serviço. Eu não estou falando que isso é ruim, isso é bem positivo. Desde que fique claro, e a empresa também tenha consciência, de que aquele fornecedor que está hospedando a aplicação, ele também vai ter, de alguma forma, uma infraestrutura para prover esse serviço para ele. Tu como empresário, tu quer como é que eu vou te falar assim, você como empresário, você quer terceirizar essa responsabilidade de forma completa para um terceiro, que é o teu fornecedor, acreditando que tu não precisa se preocupar com o que está na mão dele? O empresário tem que se preocupar. Ele tem que entender de que tudo bem, eu tenho aquele terceiro, aquele fornecedor parceiro, eu confio, a escolha foi bem avaliada, analisada, tem referência, é a aplicação que atende a ele,
mas ele também tem que se preocupar em quais as práticas daquele fornecedor que está por trás provendo a aplicação, porque no final do dia, naquele ambiente lá, quem que é o responsável por manter aquele servidor no ar? Quem que é responsável daquela infraestrutura estar no ar? Quem que é o responsável por cuidar da segurança daquele ambiente? Às vezes Que a aplicação que tu vai acessar vai estar disponível para a internet e os teus dados é que estão lá dentro, porque é ele que está responsável lá dentro. Então, não basta simplesmente vou lá, troco, terceirizo e pronto, está resolvido. Não é só isso. É um passo, sim, que tem que ser bem analisado e que essa confiança tem que ser construída e tem que ser também medida, auditada, acompanhada pelo empresário, pelo empreendedor que está contratando. Por quê? Porque é os teus dados que estão lá. Porque na hora que der um problema lá na infraestrutura do teu provedor, lá do prestador que tu contratou para receber como um SaaS ou uma infraestrutura como um serviço, para simplificar, vamos pensar assim, comercialmente a contratação daquele serviço, que tem o seu lado positivo, mas ao mesmo tempo tem como que eu confio que aquilo realmente vai estar estável, porque a gente quer estabilidade. E aí dos 10 anos para cá, né, aí pegar agora, continuando para completar meu raciocínio, antigamente o suporte, né, o cuidado da infraestrutura ficava só com o que estava dentro de casa, né? Não é porque foi lá para fora para esse fornecedor do SaaS que a gente, como cuidado do dia a dia, acompanhando o negócio do cliente, a gente também não está preocupado ou não está lidando com integrações, a forma de como é que os usuários ou os ambientes estão se conectando com esses ambientes externos, porque por mais que ainda esteja hospedado num provedor externo, a tua TI, seja a gente como o nosso suporte proativo da TechJump ou a própria TI interna da empresa, precisa também estar preocupada e lidando com essas integrações e correlações entre as diversas aplicações. Tu vai estar lidando com como eu tento buscar ao máximo uma identidade única entre múltiplos sistemas, como muitas vezes eu estou transferindo dados entre sistemas, como eu faço uso de um dado dentro de um ambiente controlado, mesmo que ele esteja na nuvem, por exemplo, como eu controlo o permissionamento e acessos de determinadas informações para o meu grupo de usuários, independente de onde ele está, sobre dispositivos, que a gente falou num podcast anterior, né? Como proteger esses endpoints, né? Os dispositivos. Então, assim, por mais que tenha a evolução dos 10 anos, né, da tecnologia, não mudou a necessidade de continuar tendo esse olhar e esse cuidado da parte de integração mesmo entre esses múltiplos sistemas. E eu vejo, até venho a dizer que é mais difícil hoje dar atenção para essas múltiplas ofertas de sistemas, serviços, né, e infraestrutura que está disponível hoje para dentro de uma empresa do que era antigamente, porque antigamente a empresa olhava para dentro de casa, contratava o ferro, contratava o software, botava as aplicações, configurava e deixava ali, usava muito pouco o sistema que estava hospedado fora da empresa. Ele usava o que estava ali. Hoje não. Era mais ou hoje usa menos mais complexo. Fora. Era menos Antigamente complexo. eu vejo que era menos complexo no ponto de quantidade de tecnologias disponíveis para a empresa. Hoje tem muita oferta de serviço, tem API para consumir dado e informação. E hoje tem ainda, SaaS, hoje ainda tem as variáveis do... Porque assim, né? O cara contrata um serviço na nuvem, nada mais é a infra de alguém que está fornecendo para ti fora do teu ambiente, né? Então, às vezes, dependendo da nuvem que tu vai contratar, tu tá muito mais exposto do que tu tá muito mais inseguro do que tu tava dentro da tua casa, que tu cuidava direitinho, entendeu? Então, é a importância de tu contratar o player certo também, né? Porque às vezes, eu vou fazer eu vou orçar essa meu ambiente lá não sei aonde, num player grande. Não, mas é caro. Aí o cara vai e contrata a nuvem do Joãozinho, que nada mais é a infra dele, que ele forneceu via, sei lá, servidores virtuais, por exemplo, para tu jogar lá. Então, no final das contas, tu não sabe às vezes, tá, mas como é que é a infra dele lá? Como é que ele cuida das coisas? Ele tem backup desses ambientes dele ou eu vou ter que fazer algo separado?
como é que funciona? Se der algum problema no CPD lá onde ele guarda isso tudo, é um só ou ele tem isso replicado para outros lugares? Como é que funciona? Às vezes o cara nem sabe, não, tá na nuvem. Eu tô pagando R$200 por mês. Cara, é uma coisa estranha. Aí o cara nem licenciamento o cara tem, isso a gente vê bastante, né? O cara tem um monte de servidores Windows e tal, e Microsoft, e eles vendem, nem licenciamento tem e vão vendendo. É barato, então tem que cuidar muito isso também, né? Porque senão, numa situação assim é mais seguro tu manter local, né? Então tem que cuidar bastante aonde tu vai utilizar o serviço, né? E informação para tomar decisão. De novo, volta àquela minha frase. Informação para tomada de decisão. Casos onde a gente já se deparou com clientes que, não, tá na nuvem. Aí, daí tu vai analisar a nuvem, é um data center do Joãozinho. Mas é o Joãozinho que está fornecendo o serviço de nuvem. O Joãozinho está hospedando num data center. E o Joãozinho mostra lá vídeo do data center, bonito, e tá naquele data center lá. Só que o data center, ele está provendo o serviço pro Joãozinho, que o Joãozinho é que vai cuidar daquela servidor virtual que ele está disponibilizando para o cliente. O data center não é responsável pela camada de sistema ali de software que o Joãozinho está te entregando. O data center é o Joãozinho. O data center ele tá cuidando do quê? Energia, ar-condicionado, internet, comunicação, a disponibilidade daquele ambiente, do ferro, muitas vezes, que ele disponibilizou para o Joãozinho. Quais são as práticas do Joãozinho para implementar a camada de virtualização, de separação daquelas informações para poder... Porque normalmente, quando tu está no ambiente de nuvem, tu trabalha em ambientes compartilhados. Então, o Joãozinho tem um hardware que ele tem que compartilhar com clientes do Joãozinho. Como é que é as práticas do Joãozinho também para dividir isso aí? E mesmo dividindo, quando ele entrega, como é que o Joãozinho está cuidando daquela máquina virtual, daquele sistema operacional que ele está entregando? Até que ponto o Joãozinho combinou contigo, a empresa, né, o que está contratando do Joãozinho, até onde vai a responsabilidade dele? Porque muitas vezes o cliente na ponta, ele é leigo, ele está contratando a nuvem. E eu já ouvi que a nuvem é segura. Mas todas essas camadas que, para quem não conhece, pode ser complexa, aqui mas eu não estou conseguindo montar esse quebra-cabeça, né? É importante tu ter um parceiro do lado que sente contigo e discuta e te deixe claro isso. Então, quando a gente está no programa proativo, a gente vai aparecer várias ofertas. E tá claro para o cliente, olha, isso aqui é a infraestrutura que tu precisa para rodar essa tua aplicação, aquela outra. Essa infraestrutura está naquele local. Essa camada de responsabilidade é daquele provedor lá da nuvem lá. Essa camada daqui tem que ter o meu trabalho aqui em cima, senão eu não consigo. Então, vai estar descoberto desse tipo de responsabilidade. A partir daqui, a gente tem essas aplicações aqui que a gente trabalha a quatro mãos junto com aquele teu outro fornecedor que é da aplicação. O acesso daqui é do teu usuário. Se eu não dou esses detalhes dessa informação para o meu cliente, como é que ele vai tomar a decisão? Ele vai tomar decisões ou vai aceitar vendado. E é o que a gente lá menos quer, e a gente busca ao máximo não ter isso quando a gente entrega os nossos serviços para os clientes do programa proativo. Por quê? Seria muito fácil a gente isso negligenciar algumas coisas, deixar... Não, eu não digo que a gente, entre aspas, estaria negligenciando. A gente está entregando o que a gente entende e pensa, mas eu não compartilho com o cliente aquela informação que para ele... que pode ser que às vezes eu não esteja enxergando aqui que é importante ele ter aquela informação lá, porque se ele tivesse, podia ser que ele tomasse uma outra decisão ali na história. Então, porque eu não compartilho da forma mais transparente possível as informações... ele decidir se é importante ou não, né? É óbvio que a gente vem com o know-how e fala, olha, na nossa experiência, na nossa vivência, a gente tem atuado assim, situações de problema ou incidentes que ocorrem, não ocorre com tanta frequência, mas existe tal situação, tal risco.
eu estou expondo. Agora, se eu pego e abraço e te digo, ó, é para aqui, e tu só dá o amém, e Maurício, naturalmente, com o tempo que a gente fica atendendo os clientes, né? A gente atende clientes há muitos anos, assim. São os clientes de contrato, a gente tem mais clientes de contrato com mais tempo de sendo atendido por nós do que novos clientes que estão entrando até que já. Por quê? Porque o foco não é volume, o foco é qualidade e a gente efetuar a entrega, né? Então, com o tempo que a gente vai ficando, atendendo os clientes, vai se construindo uma relação de confiança que muitas vezes tem situações que a gente até fica, assim, é quase um proforma do cliente, porque ele já confia na nossa recomendação, então ele está fazendo proforma, vai olhar valores para, né, para estar pelo menos atento àquilo, né? Mas ele o cliente às vezes não quer nem se aprofundar muito tecnicamente. A gente faz autocrítica de, poxa, tudo bem, é que a gente está seguro, conhece tanto aquele ambiente, então essa recomendação a gente já pensou 10 vezes antes de te botar na tua mesa para tu autorizar tal investimento ou tal mudança no teu ambiente. Mas a gente para e pensa assim, nossa, assim, o quanto de atenção a detalhes que não é simplesmente aceitar aquela proposta que o cliente deveria estar fazendo, né? Então, nos que a gente já tem há muito tempo, é natural isso acontecer. Mas quantos que são novos, que ainda vão construir essa confiança conosco e estão construindo, né, sempre, porque confiança, né, é extrato de conta corrente, tu tem que ter mais situações positivas do que negativas, porque isso vai levar ao nível de confiança que tu tem com o teu parceiro ao longo dos anos, tá? Mas assim, é importante ter esses detalhes, não para que a gente consiga ser totalmente transparente, não só da boca para fora, mas que essa confiança vá se somando cada vez mais ao longo dos anos, a gente tenta dar o máximo de informações para que o cliente decida junto. E são palavras que a gente escuta com bastante frequência nos depoimentos, nos feedbacks dos clientes, né? Confiança, transparência, parceria, tá sempre na ponta da língua, né? Todo depoimento que a gente pede para cliente, que a gente ou vai gravar ou pede de forma mais informal mesmo, para entender como é que tá a percepção dele, são palavras muito comuns de se ouvir, né? Mas eu queria fazer um apanhado geral aqui, então, para a gente se aprofundar um pouquinho mais no escopo, no atendimento, né? Então, suporte proativo de TI, esse programa, ele abraça a empresa como um todo ou parcialmente, mas geralmente de forma um pouco mais abrangente do que menos, mesmo que tenha uma equipe de TI, alguém de TI na empresa, a gente traz, né, abraça quase que todas as áreas e começa a cuidar junto ou de forma totalmente terceirizada dessa empresa, né, todas as áreas da TI. De modo geral é isso. Então, e se eu chego com um problema, a gente planeja, passa por esse primeiro momento de correção, chega no momento de estabilização e depois a melhoria contínua. Eu queria me aprofundar um pouquinho agora numa palavra que está dentro dessa nomenclatura suporte proativo de TI, que é o proativo. O que faz esse programa ser diferente pelo fato de ele ser mais proativo, além dos, vou colocar entre aspas aqui, requisitos básicos, né? Porque não tem nada de muito básico na TI. Mas o que o cliente já espera que aconteça, que é o básico, por mais que seja difícil, e a gente entrega, mas o que o cliente às vezes não espera que a TechJump vá lá e entrega, que torna esse programa realmente diferente e a gente pode colocar esse proativo aí no nome. O que é o básico para cada cliente? Acho que isso também é um ponto importante, tem que entender, porque às vezes o básico para ele é, de novo, é o quadro pendurado na parede lá, ele quer aquilo já no final. Mas assim, se eu não faço um levantamento e tem informação do ambiente, eu não consigo saber nem o que eu tenho que cuidar e olhar. Então começa por aí, né? Tu tem que monitorar e tem que ser constante e ativamente, né? Colocar só o sistema lá na parede, deixar lá e não atuar, não ver o que está acontecendo. Tá lá todos os sinais lá de alerta pipocando na tela, né? Ou nos sistemas registrando em registro de log e tu não tá atuando. Então começa por aí também, tu tem que atuar. Isso já é trabalho proativo. Isso é básico para o cliente. Muitas vezes tem cliente que era para ser básico, mas não tá acontecendo. Então é uma ação proativa, né? É tu ter informação e conhecer o ambiente do dia a dia do cliente e criticar também aquele ambiente frente aos dias de hoje, atuais, porque às vezes o cliente acha que fez aquele investimento, tu tá resolvido, mas
Novos sistemas, novas tecnologias são disponibilizados ao longo do tempo e tem situações que pode melhorar, inclusive, a produtividade das equipes ali, aumentar o nível de segurança. Então, a gente também tem que criticar o que está lá, pensando no que tem de hoje, ou que pode ser melhor, para ser melhorado. Isso é uma atividade proativa. Com base em incidentes, né, ou solicitações frequentes que acontecem, tu também analisar isso e antecipar correções ou efetuar correções, mesmo se o cliente solicitar, para que elas diminuam essa incidência de solicitações ou de incidentes por conta de uma ação que tu tomou preventivamente ou de correção para que ela não volte a ocorrer. Quando a gente fala do ambiente, né, da tecnologia, né, esse trabalho de consultoria, né, assessoria que está junto também dentro do programa, de uma forma também frequente, porque quando tu faz isso olhando aquele ambiente, tu está sendo propositivo para que não espere a demanda só vir do cliente para daí a gente reagir. Então, acompanhar, né, como estão os níveis de atendimento, indicadores, transpor isso para o cliente de forma antecipada, de forma constante. Acho que são várias ações que tu tem que atuar. É o backup, que tu diz, o backup está rodando, ele não dá alerta, mas por que eu não faço testes de restore também de forma constante também? Tem que fazer, porque eu fazendo isso eu também estou fazendo uma segunda validação daquele acompanhamento de um software que me dizendo está funcionando. Ok, estou acompanhando, está funcionando. Validei que funcionou, mesmo que seja por uma amostragem. Então esse tipo de ação é importante, é uma atividade proativa. Então existem várias atividades proativas no ambiente, ao longo dos meses, né, que são necessárias ser efetuadas. Então, não ficar passivo, esperando tocar o telefone. Toca pouco o telefone, hoje é mais via WhatsApp ou via meio digital, pelo sistema de atendimento que a gente interage, mas assim, é ficar passivo esperando que a demanda vai vir. Naturalmente ela vem, só que as ações de rotina, né, e previamente, né, estabelecida para ocorrer, é que faz com que daí a gente tenha essa incidência de estabilização e melhoria e a gente possa dar mais segurança e confiança para aquele cliente do lado da ponta. Fazendo uma analogia simples, né? O reativo é, por exemplo, pegou fogo, vou ligar para o bombeiro para atender. O proativo vou instalar sensor, vou instalar monitoramento para acompanhar, fazer melhoria contínua, ver se está tudo funcionando, para evitar o incêndio, né? Mas eu, como empresa que estou contratando um parceiro de TI, eu já não é um pré-requisito que isso aconteça, já não é o esperado. Cara, é que assim, uma coisa é o esperado e tu receber de volta, outra coisa é o esperado e tu não receber de volta, entendeu? Porque a maioria das empresas vai falar a mesma coisa no final das contas, que é o que o cliente quer ouvir, né? Mas outra coisa é a empresa fazer e comprovar que realmente está fazendo, que é o que realmente importa, né? Então, sei lá, quando tu vai comprar um carro, ninguém vai falar para ti, não. Tu vai chegar na concessionária, o cara não vai falar para ti, não, cara, não compra esse carro aí, que esse carro é problemático, depois tu só vai se incomodar. O cara vai dizer, cara, funciona, e ele tem roda, tem motor, tem freio, tem airbag, tem tudo que o outro carro tem. Qual que é a diferença? A diferença é que um carro vai realmente te entregar o que tu tá comprando e o outro não vai. Uma diferença... Às vezes tem diferença no valor, sei lá, sim, entendeu? Mas, cara, comprar qualidade... Mas o que é caro, né? No final das contas. E uma diferença que eu vejo bastante, assim, no dia a dia, que a gente nem fala muito, mas que é bem percebida, né? É que quando tu recebe uma demanda de um problema, aconteceu um problema lá na ponta do cliente, eu sou empresa de TI e recebi a demanda. Quando eu começo a terceirizar muito a culpa, quando eu começo a jogar, sim, não, mas isso aqui é de lá, tens que falar com eles. Não é tens que falar com eles, é deixa eu falar com eles, né? E quando o cliente bate em ti, até mesmo o cliente sabe que não é culpa tua, mas a tua postura de tipo, não, me dá aqui, deixa eu entender, vou pegar junto contigo, isso, não é problema meu, mas eu vou resolver contigo, que é o tal do comprometimento que está escrito aí nas nossas paredes. Isso é importante. Assim, muitas das vezes o cliente liga achando que, sei lá, não tô conseguindo fazer uma fórmula do Excel, um exemplo bobo aqui, né? Cara, assim,
Provavelmente o cara do financeiro vai saber muito mais de fórmula que o meu técnico ali que está no primeiro atendimento. Mas, cara, deixa eu tentar te ajudar então. Então, né, eu vou tentar caminhar junto com o cliente e tentar ajudar junto para pelo menos não deixar ele sozinho, porque senão ele não tinha ligado para mim, ele estava tentando resolver sozinho até agora. É basicamente essa cultura e é importante. Isso é uma coisa que a gente bate sempre na tecla lá, cara, assim. A gente tá aqui para ajudar, do outro lado não é uma pessoa de TI, então vocês têm que entender isso. Ela quer sentar no computador dela e trabalhar do jeito que ela trabalhou ontem, fazendo as mesmas coisas e quer que funcione, ponto, né? Então, essa cultura é importante, né? Então, isso é uma coisa que às vezes a gente acaba falando aqui na infraestrutura do cliente, mas não fala do que está na frente do usuário, do computador, porque às vezes eu tenho, mudando um pouquinho aí do que tu falou, né? Mas às vezes eu tenho a parte de infra, de servidor, tudo mais, é uma Ferrari. Eu tenho uma Lamborghini ali, mas eu botei a Lamborghini para andar num paralelepípedo. O que eu vou aproveitar do carro? Nada. Então eu tenho que ter computadores bons, estações de trabalho, eu tenho que fazer uma análise de tempo em tempo para ver se essas estações estão atendendo. Pô, eu gasto em infra, eu botei na nuvem, eu fiz tudo que vocês me falaram. Aí tu vai olhar, um computador é um notebook de Geração 4. De geração 2, 3, 4. De Vai 10 dizer, anos cara, atrás. então tu montou toda uma infra, um baita carro, mas tu botou pra andar num lugar que tu não vai conseguir passar de 40 por hora, então não adiantou nada, né? Então, Ou não quis pagar a licença, botou um crack, e aí... é um monte de coisa, tá? Então essa análise também precisa ser feita e também é algo do proativo que é importante, essa análise de tempo em tempo. Cara, vamos olhar então. Porque essa postura nas pequenas coisas, elas são muito termômetro, né? De se o teu parceiro ele vai te atender bem, se ele é ponta firme, se ele não é, ou se, né, ele foi se esquivando ao longo do tempo e aí tu foi lá encher o saco, quando pensou em trocar, tu viu que tu era tão dependente dele, ele não era transparente contigo e tu meio que fica refém, e agora será que troco ou não troco, ou fico ali e não mexo muito mesmo para não perder minhas coisas? Então, essa postura nas pequenas coisas, ela eu particularmente vejo como muito importante, mas infelizmente lá na ponta, às vezes o cliente que ele, o gestor da empresa e tal, que ele não é técnico, ele não consegue pegar nas entrelinhas, não tem essa sensibilidade, né? Tu falou em refém, né? A gente não quer que o cliente seja refém da TechJump de jeito nenhum. Se for para escutar, mas tem certeza, Rogério? Tem certeza que tu não quer que o cliente seja refém da TechJump, que vai ficar contigo, não vai sair de você? Assim, eu quero que seja refém, então, da TechJump, pela qualidade que a gente entrega para ele e o quanto ele confia na gente. Não por falta de transparência, não por falta de informação para ele tomar a decisão, não por falta de oportunidade de melhoria para o negócio dele. Que ele seja refém porque ele gosta tanto da forma como a gente atende ele, que a gente é transparente com ele e que a gente é confiável, né? Torna o ambiente dele na hora estável. Que ele precisa, ele sabe que a gente vai estar lá. Cara, eu não vou achar ninguém lá fora com essa mesma postura, com essa cultura que já é enraizada. Quando tu falou ali de... como é que tu dissesse? O problema que não era nem da gente e às vezes de um outro fornecedor ou de outro sistema... É a gente se envolver para chegar e falar o seguinte, não tem problema. Eu vou assumir como se fosse nosso problema. Se for preciso, eu vou te mostrar que não era nosso. Mas até eu conseguir demonstrar que não é nosso problema e que está ali o problema, e dali a gente caminha junto se for preciso, a gente não vai sossegar. Então, assim, do simples ao complexo. Mas diversos casos de um sistema está com baixo desempenho e que para todo mundo, está impactando, e a gente no final não era nada de infraestrutura, não era nada com o serviço que a gente prestasse, não era nada que foi aplicado no ambiente que pudesse estar interferindo, que a gente foi lá e o problema está aqui, ou uma atualização do sistema lá de terceiro que ocorreu. Sabe? Então, uma consulta mal feita. Uma consulta mal feita, que tem muito disso, quando está falando de infraestrutura mais banco de dados, aquele lado de aplicação,
que a gente tem que trabalhar junto para fazer o seguinte, ó, tá aqui, ó, achamos, que bom, a vitória de todo mundo, inclusive do fornecedor que não tinha identificado e precisava desse lado nosso também de como infraestrutura, como lado quem consome aquela aplicação, para ajudar ele também a identificar que aquela consulta que estava falha, que precisava ser melhorada, porque isso também instiga, é igual na faculdade eu aprendi, né, a gente chama a árvore de decisão, né, álgebra de Boole, que a gente aprendeu na faculdade, na árvore de decisão, tu vai tendo que achar um jeito de ir dividindo em partes para chegar até um ponto menor possível de problema ali e tu conseguir focar para atender naquilo. Então, como é que às vezes uma equipe ou uma pessoa, né, com uma especialidade vai conseguir olhar numa visão completa de diversas especialidades? Tem que ser um trabalho conjunto. Então, essa cultura de a gente estar junto, independente de o problema ser meu, né, ou ser nosso o problema, até que a gente tenha um caminhamento para a solução, isso é desde sempre, Maurício. Não é uma coisa assim, a gente tem que ser... Porque ao longo desses anos e da nossa experiência, sempre se provou que por mais que se o problema não era nosso, só valoriza ainda mais a confiança do cliente e a paciência que a gente tem com o cliente. No final das contas, eu não quero procurar culpado, eu quero procurar a solução para o problema. Só valoriza. E se realmente a gente tinha alguma responsabilidade de ter corrigido ou ajustar, né, naquele problema, ótimo, eu estava demonstrando o meu empenho total em cima para resolver aquele problema. Então não tem... a gente, atuando dessa forma, não perde em nada. Porque... se eu entendo que o investimento para ajudar um fornecedor, um terceiro, a resolver um problema do meu cliente, só me valoriza. E se o meu empenho para resolver um problema onde estava sobre mim, de um sistema que estava sob minha responsabilidade, era mais que a minha obrigação e eu cumpri ela, eu só saio ganhando. Então por que não fazer? Por que não agir assim? Isso é mantra e premissa básica nossa da entrega de serviço na TechJump. Respondido. Questão do proativo. E voltando só para a gente detalhar um pouquinho mais aquela questão de o suporte proativo abraça a TI como um todo, e a gente tem ou não a figura ou a equipe de TI dentro da empresa. Queria que vocês me explicassem um pouquinho a diferença de atender um cliente que, independente do tamanho, independente se a empresa já tem 20 pessoas ou 100 pessoas, ela pode ou não ter uma pessoa ou uma equipe de TI em ambos os cenários. Depende muito da necessidade da empresa, do nível de maturidade em relação à tecnologia e outros fatores. Então, qual é a diferença do suporte proativo de TI para uma empresa que já tem uma pessoa ou uma equipe de TI instalada para a empresa que ela não tem nada e a TechJump precisa ser... A TechJump vai ser o sinônimo da infraestrutura de TI da empresa. Então, eu vou falar no caso de empresas que têm equipe de TI interna, né? A gente vem para apoiar a equipe, né, nas tecnologias que eles não conhecem, porque às vezes o pessoal está lá no dia a dia, na operação, não consegue dar atenção ali no detalhe. Então a gente vem ali para apoiar, mostrar novas tecnologias, ver se as soluções que eles têm estão nas melhores práticas, né? Então a gente vem para ajudar a TI como um todo, ali, ser um braço adicional ali, com a nossa equipe é diversificada, tem diversas pessoas com capacidades, né, técnicas diferentes ali, que vai conseguir ajudar a alavancar a TI da empresa que tem TI interna. E inclusive cuidar de sistemas onde entenda-se junto com a equipe de TI ou a empresa que fica sob a tutela, a responsabilidade principal da TechJump. Então tem que entender que é um trabalho em conjunto. É aquele quatro mãos, é o que a gente fala, né? Então, assim, é um trabalho em conjunto que vai ser acordado ali para que, em alguns casos, pode ser que a gente trabalhe como uma camada de tutoria, de acompanhamento através da equipe de TI. Em algumas situações, não. Esse escopo do meu ambiente, a TechJump cuida, cooperando com a minha equipe de TI. Uma tecnologia específica que o cliente não conhece, que ele precisa de know-how. Situações desse sentido, isso acontece. Né? Então, quando a gente fala de equipes de TI, né, o trabalho em conjunto, é entender que é esse trabalho conjunto, a quatro mãos. Onde... Ou às vezes eu tenho só a necessidade, o meu negócio exige que eu tenha alguém fisicamente aqui a todo momento, por exemplo, para atendimento ao usuário e tudo mais, né? Aí eu preciso de alguém para cuidar de todo o resto. Ok, também é uma das alternativas.
tem uma equipe de TI interno, mas a equipe precisa de alguém que seja especialista naquele assunto, sei lá, especialista Microsoft, por exemplo, também. E a empresa que não tem ninguém, não tem um setor de TI, a gente vai fazer todo esse papel, desde atendimento ao usuário até A manutenção do data center. Né? a manutenção do data center, consultoria. E como longe for. da TechJump aqui, tá mirando em eu quero acabar com equipes de TI, eu quero dominar sozinho o cliente. Vai da estratégia da empresa e vai do que mais se adequar e for benéfico para ela. Porque vão ter situações que não faz sentido a empresa ficar 100% sendo atendida pela TechJump, porque, assim, vamos lá, não somos donos totais da verdade, não temos todos os recursos muitas vezes para atender determinada empresa, e faça mais sentido financeiramente, estrategicamente, ela também dividir. A gente tem clientes muito grandes, onde conforme a tecnologia ela tem um parceiro principal, a gente se encaixa em uma ou dois pilares daquela estratégia de tecnologia daquele parceiro. Aquele próprio cliente, ele tem múltiplos parceiros olhando alguma tecnologia, a estratégia dele de também poder contar com vários parceiros, cada um com a sua melhor competência, vamos imaginar assim. A equipe de TI, ela atende como um todo o ambiente, interagindo junto com esses parceiros. Por quê? Porque esses parceiros são parceiros. Então, no dia a dia ali, é puxar o telefone agora e o tocar ali no Juliano, na equipe do Juliano, e tá ali junto dentro do War Room se precisar. A sala de guerra que a gente chama aqui, né? Onde eu tô com um problema, temos que resolver. Para quê? Porque aquele múltiplo grupo, aquele grupo multidisciplinar de conhecimento atua muito melhor para a resolução mais rápida de um problema do que escalonamento de demanda para uma hora isso vir para se resolver. Então, essa é uma forma de atuação que quando a gente fala para equipes de TI, a gente também está totalmente preparado. Então, tem o cliente com múltiplos fornecedores, conforme o principal pilar de especialidade. A TechJump é muito forte no pilar de Microsoft. E a gente tem muitas empresas que a gente atua dessa maneira. Outras frentes também, de Vim, Fortinet, e aí vai. Não vou entrar em muitos fabricantes aqui agora. Mas assim, nessa situação, a equipe de TI com seus níveis desde especialista, analista, técnico, né, e atendimento ao usuário, fazendo aquele atendimento dentro da empresa, interagindo com esses parceiros, né, de serviço como a TechJump. Então, esse é um cenário mais amplo. Não é nem e é continuado, não é um cenário de projeto, pontualmente chama, não. A gente está cuidando daquele ambiente lá, do Azure, do Office 365, daquele cliente, por exemplo, do ambiente de servidores, do ponto de vista de Microsoft, sistemas operacionais e assim por diante, da parte de rede, e atuando junto, muitas vezes, com um problema lá de conectividade dentro do data center, onde aquela aplicação que está hospedada lá na nuvem não está conectando ou está com baixo desempenho. Por exemplo, no cliente que tem o Citrix, que a gente não cuida. Porque pode ser uma configuração num ambiente relacionado à Microsoft, no nosso caso aqui, que pode estar interferindo no desempenho e na entrega daquela outra aplicação lá para o cliente final. Mas também tem o objetivo onde o cliente tem lá a sua equipe TI mais enxuta, os analistas técnicos, ou um só, como até o Paulo falou ali. O cara que cuida da aplicação. A gente vai dar, olha, cuida de tudo do que tem a ver com rede, sistema, aplicação, desde que a parte de usuário eu cuido. Não. Cuida só da parte de nuvem que eu tenho, mas o on-premises eu cuido, e aí, ou rede, aí a gente vai entender e adequar. Por quê? Porque no final do dia, o que interessa é onde é que está a lacuna na empresa do cliente que ela precisa ser atendida e que a gente tem especialidade e know-how para poder te ajudar. Perfeito. É isso. E eu como gestor, quando eu estou procurando um parceiro de TI, quando eu estou procurando a TechJump, que a gente escuta muito, né, é um certo receio de se eu sou uma empresa que eu estou um pouco mais distante e eu precisar de um apoio técnico local, funciona muito. A gente tem muitos
muitos clientes que estão geograficamente longe da gente. A gente tem clientes lá no interior do Paraná, São Paulo e tudo mais, e que estão muito bem atendidos, mas que o cliente novo que não está acostumado nesse atendimento mais à distância, né? Até vou abrir aspas aqui para um depoimento de um cliente. Pô, o meu parceiro que estava aqui do meu lado não estava me atendendo bem. Como é que um parceiro lá de Florianópolis vai conseguir me atender? Né? E a gente foi lá e conseguiu. Esse foi um questionamento que ele tinha antes de começar a ser atendido. Antes de começar a ser atendido. A dúvida, né? A objeção dele na época lá, né? Então hoje, como é que funciona essa dinâmica do estar próximo ou não para conseguir entregar um bom atendimento e uma solução aí de suporte TI? É que assim, o que eu preciso realmente colocar a mão fisicamente eu não tenho a necessidade de ter alguém que às vezes entenda muito do assunto. Por exemplo, eu não preciso ter um N2 na presencial, não preciso ter... Eu preciso ter alguém que na hora que dá problema em algo físico, algo mecânico, ele coloque a mão, nem que ele seja alguém que simplesmente recebeu orientação e vai dizendo, cara, tira daqui, coloca ali, testa assim, faz assado, tira esse disco, coloca outro disco, testa isso para mim. Então é muito mais alguém que vai servir como as mãos mesmo da TechJump, porque o resto é tudo feito em segundo plano ou feito remotamente, né? Então, cara, na maioria dos atendimentos eu vou resolver algo remoto para a pessoa. Cara, eu tô com um problema aqui, assim, beleza, eu vou conectar aí. Ah, mas não tá ligando. Pô, beleza, eu preciso de alguém para ir lá e fazer ligar. Quando ligar, eu vou dar continuidade. Então, eu preciso, se eu vou atender um ambiente como um todo, assim, eu preciso ter... preciso realmente ter alguém fisicamente que seja nossas mãos lá. Porque senão, se não tá ligando, o problema é mecânico, como eu falei, ele precisa ir lá e agir, certo? Porque de resto, os outros 95% eu vou fazer remoto, então tanto faz se ele tá aqui do nosso lado, ou tá no Paraná, ou tá em São Paulo, entendeu? É porque a inteligência aplicada da prestação do serviço proativo de TI ali, do TechJump, tá voltada para definição do ambiente, arquitetura, visibilidade dele, implementação das melhores práticas, a configuração para que mantenha ele estável. É óbvio que num ambiente que tu tem a tua infraestrutura, né? Tu tens físico envolvido no processo, em determinadas situações tu vai ter que atuar. Mas pensa, dependendo muito do modelo de cada cliente. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que para tocar um toner eu preciso de um técnico, ou o meu administrativo consegue trocar, algo simples, por exemplo. Eu não sei, eu não conheço. Calma aí, a gente vai te orientar como é que tu vai ali, abre a impressora, cuida aqui. Então, isso são práticas do atendimento do helpdesk orientativo para aquele cliente que está lá na ponta. Eu preciso fazer um remanejamento. Óbvio que para trocar um data center, um rack, cheio de servidores, com cabeamento de rede, com suíte, vai precisar de um técnico que tem aquela especialidade para fazer aquela movimentação toda naquele local. Mas daí não é dia a dia, qual a né? incidência, né? São casos muito pontuais, disso, né? Poxa, meu computador deu problema, parou. Toda a tua infraestrutura está voltada para esse computador ou está voltada para a infraestrutura dos sistemas que estão ou em nuvem, ou estão em rede dispostos, acessíveis do outro computador, por exemplo, que uma adaptação nesse te libera o usuário para trabalhar e esse computador foi lá para uma loja de informática só para formatar o computador e voltar para aquela empresa. E se precisar, em casos mais pontuais, assim, que acontece uma vez no ano, sei lá, se precisar que a TechJump vá até o cliente mesmo longe, uma vez, um dia, passa uma semana e volta. Inclusive, frequentemente conosco também. A gente pode instituir agenda com o cliente também de visitas, né, periódicas para daí ter uma visibilidade, uma presença local ali. E isso é saudável, inclusive também, para ter aquele olhar ali, né, como é que está aquilo aqui naquele momento. Mas assim... mas também tem a situação emergencial, que tanto através da TechJump pode ser acionada para uma emergência. É claro que a gente vai envolver custos aí de um deslocamento, né, de emergência para cliente. Já aconteceu
uma vez, num caso, Isso. né, que a gente teve para São Paulo e a passagem que normal é R$300, o trecho virou R$3.000, mas assim, foi necessário a intervenção e a presença lá naquele momento lá a gente foi, entendeu? Assim como também a gente tem uma rede de contatos e parceiros em determinadas regiões que a gente mais atua, que a gente também confia e a gente pode, nessas situações, existe uma cooperação, né? A gente pode acioná-los para poder atender o cliente naquele momento. Só que volta aquela situação do proativo, do preventivo, do conhecer aquele ambiente e antecipar situações. Se eu antecipo práticas e rotinas de cuidado, a incidência de um problema mais crítico, ela vai ser, assim, inesperado, ela é rara. próximo de zero. E aí, aquilo que está muito próximo de acontecer, pode ter um impacto maior de acontecer, que demandaria de algo físico, né, presencial mais iminente, né, a gente também avalia estratégia onde eu deixo de ter aquela dependência. Então, vamos lá. Poxa, eu tenho esse servidor com essa aplicação que roda aqui dentro do local. Nossa, esse servidor ali, é um servidor novo, tem espelhamento dos discos, o RAID, fiz um cluster com storage, vou imaginar que fez tudo físico. Poxa, mas a exposição física daquilo parar aqui, para mim, é ruim. Por que não avaliar, então, a gente fazer isso aí num ambiente de data center, onde essa parte física, lembra que eu falei lá antes, que o data center é que cuida da infraestrutura física? Como não estruturar isso aí e usar da inteligência para poder pensar num cenário onde eu tire essa dependência desse risco, porque daí vai depender de alguém especializado manipular lá dentro. Muitas vezes o remoto tu demora o tempo de se tu, né, tiver um nível muito especializado necessário presencial de interação, então às vezes a ida é presencial. Por que não mudar uma estratégia onde tu bote num ambiente onde aquele ambiente não atende só você, atende vários outros clientes e é responsável por essa parte física estar disponível, né? Então, também pensar em estratégias de forma antecipada para que também onde tu perceber que tu tem mais exposição a esses riscos iminentes, tu também achar alternativas para que esses riscos sejam eliminados ou diminuídos ao máximo que tu puder. Então o trabalho proativo preventivo. É normal o cliente ele ter esse receio, porque geralmente ele está numa situação onde ele precisa ele tem muito mais problema acontecendo. E sempre tem um problema, né? Às vezes alguém ali... Já é a vida dele, esses ele está acostumado com uma cultura onde se resolve com uma pessoa ali. É. E que, na verdade, não precisa, na maioria dos casos. Às vezes não. Né? E às vezes ia sair da caixa. Na maioria dos casos, a pessoa ali acaba ficando mais devagar ainda o atendimento, né? Porque eu tenho uma pessoa para compartilhar com 200 usuários, 200 colaboradores, né? Para a gente concluir aqui, então, no suporte de TI da TechJump, o cliente consegue personalizar basicamente tudo. Quais são as caixinhas que a TechJump vai atender, se eu vou prestar suporte para minha equipe interna ou sem equipe interna, se eu tenho atendimento presencial ou não tenho, quantidade de horas, tudo vislumbrando esse momento de estabilidade e confiança da TI. Mas eu consigo personalizar tudo. Quantidade de horas. Tá. Que no programa de suporte proativo de TI da TechJump, a gente fala que ele é o programa. E a gente tem os perfis de atendimento. Então, vamos lá, eu tenho o perfil de atendimento business. Ele tem uma característica de entrega de funcionalidades que vão se adequar a muitas das empresas que querem um atendimento mais abrangente e completo. Desde o local, né, sistemas, servidores e nuvem meio que ali envolvido. Eu tenho um perfil de atendimento que é data center, onde o cliente optou em cuidar dos seus usuários lá e atender, fazer a linha de frente para os usuários, os dispositivos, mas eu quero que vocês cuidem do meu data center. Meus sistemas, minha nuvem, me cuido desse ambiente. Tem um perfil de atendimento voltado só para a Microsoft 365, por exemplo, onde a TechJump cuida para mim do meu ambiente Microsoft 365, aqueles serviços online que estão disponíveis, apoia o meu TI aqui interno no atendimento de frente dos meus usuários, mas lá no 365 é vocês. Daqui para os meus usuários é aqui a minha equipe interna, que é um outro perfil. Dentro das características, e entre outros perfis que a gente ainda tem ali para dizer, que poderia estar apresentando um por um aqui, né? Mas assim, dentro desses perfis de atendimento é que a gente vai ter as entregas de serviço, e quando eu falo personalizar, ali dentro eu personalizo conforme o teu ambiente. Então, por exemplo, no business, praticamente todos esses que eu citei, eu estou olhando backup.
tá lá a funcionalidade, para eu poder acompanhar o ambiente, vai ser precificado, né? Vai ser mensurado na hora de apresentar a proposta para o cliente, a necessidade de acompanhamento ou cuidado da rotina de backup, planejamento, assim por diante. Então, em todos os três, a personalização vai ser o quê? Qual é o software que aquele cliente realmente vai usar? Qual é o perfil da rotina? Qual é o ambiente que ele tem hoje que tem que entrar naquele planejamento, na instituição da rotina e acompanhamento, que eu vou personalizar para aquele caso. No proativo, né, programa proativo de TI, normalmente horas é o que menos importa do ponto de vista na ponta do cliente. É uma estimativa que a gente tem que fazer. Por quê? Sabe aquele jogo da cenoura, né? Então, assim, eu tenho que também ter uma cenoura, né, aqui me instigando a eu também ser eficiente. Porque a minha rentabilidade como empresa TechJump aqui vai estar voltado muito mais à minha eficiência operacional do que eu jogar nas costas do cliente um volume de horas que daqui a pouco é inesperado, aí para ele tá ruim. Aí a minha entrega, e aí tu tem que se justificar de que tu precisou realmente de muito tempo para resolver aquele problema lá. Mas o teu combinado é em cima de horas. E aí, em algum momento, acontece de ter que atuar mais. Fui incompetente em demandar mais horas? Não. O problema exigiu aquilo. O contexto daquele cliente levou àquela necessidade de esforço aplicado. Só que, buscando evitar esse tipo de desconforto, muitas vezes quando a gente fala com o cliente, a gente entende que no programa Proativo TI a gente tem que assumir a responsabilidade, e eu sendo preventível também estabilizo, porque para mim o pior demanda de atendimento é inesperada. Porque aquela que eu tenho previsibilidade, rotina, estabilização, está dentro do contexto do atendimento, e aí que vai dar essa estabilidade que o cliente sempre procurou, que a gente falou no começo da conversa aqui. Maravilha. Para a gente concluir, então, esse episódio do Além do Backup aqui, queria fazer uma pergunta para vocês mais voltada à cultura. Porque a gente tem um monte de depoimento de cliente, inclusive gravado, cliente que se disponibiliza ir lá e falar bem da TechJump. E a gente tem nas estatísticas aí 98%, 99% de avaliações positivas, né? Isso já nesse nível há muito tempo, avaliações dos tickets, dos feedbacks, dos atendimentos. Então, eu queria perguntar para vocês, assim, de forma bem geral e bem crucial, o que mais importa, né? Como é que vocês conseguiram criar essa cultura de excelência de atendimento técnico que sustenta esses números, esse nível de satisfação de clientes, que mantém o cliente em casa, em média aí, não vou especificar, mas em média aí muitos anos, né? Muitos clientes estão conosco há mais de 10 anos, muitos também estão conosco há mais de 20 anos. Então como é que vocês conseguiram isso? Eu vejo que é o comprometimento da gente ali. A gente mostra isso para a equipe, a gente é comprometido, o problema do cliente é nosso problema, e a gente está sempre disponível para atender o cliente, né, nas emergências ali, e tentar resolver o mais rápido possível. Eu vejo o nosso comprometimento ali como pilar aí. Cara, honestamente, tem algumas áreas, tem que ser sincero, que tem algumas áreas que é difícil também o cliente optar por ficar trocando, né? Então, sei lá, o meu jurídico, por exemplo, eu não fico toda hora olhando para fora e procurando. Contador, né? Contador e tudo mais, né? TI é um deles, então não dá pra gente dizer que não e achar que também tudo entendeu? Mas assim, no momento que tu presta um serviço ruim, obviamente o cara vai olhar para fora. Então, a primeira coisa, tu precisa estar prestando esse tempo todo um bom serviço para que ele em nenhum momento olhe para fora, porque ele vai receber proposta, da mesma forma que a gente às vezes procura o cara, e aí, como é que tá a tua TI? Não sei. O cliente está recebendo também, né? Às vezes a gente esquece disso. Então, se eu estou prestando um bom serviço, ela vai dizer, cara, o cara está me atendendo bem e tal, tudo mais e tal. Então aí, dito isso, são os valores que a gente passa para a equipe. Não adianta passar valor e não cobrar que esses valores sejam cumpridos também. Não adianta ficar criando uma cultura de comprometimento da boca para fora e não ser realmente comprometido com o cliente. A tua postura não ser de comprometimento. Exatamente. Então eu tenho que ter isso sendo reforçado para a equipe e sendo
aplicada em ações o tempo todo para ele ver que, cara, pô, eu não vou trocar, não, tá funcionando. Cara, eu tô há 20 anos e eu nunca tive um incidente, tá, sabe? Então, eu acho que é difícil ter né, não é uma receita de bolo, isso é uma coisa que tu vai criando, mas eu sempre bato na tecla que é a questão que o Juliano falou, que é comprometimento. Eu acho que, cara, quando tu é tratado de uma forma que tu... Não, para aí que eu vou te ajudar. E também tem uma questão que é aquela... não engessar o contato, sabe? Aquela coisa de... Sabe, eu manter o contato com os clientes e tal, porque senão tu vira uma operadora da vida lá, que tu liga pra reclamar que a internet caiu e tu cai numa esteira robotizada lá, que tu mais te irrita, fica irritado do que te ajuda, entendeu? Então isso é um dos detalhes que também, na minha visão, colabora bastante pra quem tá do outro lado, até porque quando acontece isso comigo, né, tu te sente bem, né? Porque hoje em dia é tudo assim, tudo tu cai no robô, te atende, aí tu já pensa 2 vezes antes de ligar, porque tu sabe que tu vai sair mais irritado dali do que qualquer outra coisa. Então, cara, é esse cuidado de, cara, de como é que chama? Humanizado, né? Esse cuidado né, de como tu vai retornar isso pro cliente, como que tu vai tratar eles. Isso eu tô falando do cliente como um todo, né? Desde o usuário que me liga, desde o diretor que ligou porque caiu tudo. Então, enfim, tem essa variável, eu acho que colabora bastante, né? Mas tem uma variável que talvez esteja acima dessa, né? Que é resolver. Isso aí. Isso Capacidade a gente acaba nem falando porque é meio óbvio. É óbvio. Mas é que também realmente não adianta óbvio tu na ser nossa gente cabeça. boa, atender bem e não resolver. Isso, né? isso. Então, no topo da cultura de uma equipe técnica tem que estar resolução de desempenho. resolutividade, né? Conhecimento, comprometimento e competência para entregar. É só assim que a gente vai conseguir ser o parceiro de confiança dos nossos clientes. Na equipe técnica, a competência tem que estar em primeiro, né? Porque, né, a parceria não se sustenta só sendo comprometido, né? Tá, beleza, tu é comprometido comigo, mas toda hora dá problema, cara. Todo dia. Eu sei, não, beleza, todo dia tu vem aqui e me ajuda a resolver, mas não dá, cara. Entendeu? Então, eu quero que esse problema não ocorra mais, né? Entendeu? Então, seja comprometido uma vez no mês, não todo dia. Foi muito bem lembrado por ti isso aí. Bom, eu não vou falar mais nada depois dessa eloquência aqui, dessas palavras e tudo mais. E acho que é isso, né? É isso aí. Fechou? Pode ter certeza aí que o cliente vai ser muito bem atendido do programa de suporte proativo da TechJump. Pode ter certeza. É isso aí. Valeu? Fechou? Valeu. Valeu.